Tu já se perguntou o porquê das pessoas te seguirem? É muito louco porque antes da gente saber disso, a gente precisa saber do porquê a gente cria conteúdo e para quem que a gente cria conteúdo, para depois sim saber o porquê elas seguem a gente. Então vamos partir pro primeiro. Já parou para se perguntar por que tu cria conteúdo? Mas assim, pensa naquele porquê profundo, a razão real que faz você querer criar mais e chegar até mais pessoas. É para vender mais um produto ou serviço? Assim, é para ganhar dinheiro? Pode ser sincera consigo mesmo, ninguém tá julgando ninguém. Até porque muitas pessoas só fazem conteúdo porque elas precisam ganhar dinheiro. Então o motivo real é ganhar dinheiro? Ou o motivo é ajudar mais pessoas? Você quer salvar mais vidas, você quer transformar mais vidas de outras pessoas e até mesmo ganhar dinheiro com isso, o dinheiro sendo uma consequência de transformar a vida das pessoas, ou seja, quanto mais dinheiro você ganha, mais vidas você transforma. Ou você quer só ser visto, você só quer criar conteúdo para que as pessoas vejam o seu trabalho, você quer compartilhar alguma habilidade sua e não precisa nem ser necessariamente para venda. Escreve quais os motivos que levam você a, a mostrar a sua opinião para as pessoas, a mostrar o seu ideal de vida para as pessoas. Pensa o porquê você quer compartilhar o seu trabalho com os outros. Agora que você tem todos esses porquês prontos, pega e anota tudo isso e se faz essas perguntas, porque isso é transformador. Sempre que eu tenho alguma dúvida do porquê eu estou fazendo algo, e não é nem conteúdo, é alguma coisa na vida mesmo, eu pego, paro, reflito e penso assim, por que eu faço isso? Por que eu tenho essa atitude? Por que eu estou fazendo essas coisas? Onde que essas coisas vão me levar se eu continuar fazendo elas? Será que eu quero mesmo fazer aquilo? Será que isso que eu estou fazendo é necessário? Sempre que você tiver alguma dúvida em qualquer parte da sua vida, isso, isso não é mais nem, não está nem sendo para conteúdo, né? Isso aqui está sendo para vida. Mas conteúdo é vida. Então, sempre se pergunte o porquê você está fazendo aquilo. Ou até mesmo numa relação, tanto amorosa, uma relação de amizade, uma relação de negócios, se pergunte por que eu estou indo atrás dessa pessoa, por que eu continuo com essa pessoa, por que eu me relaciono com essa ou com essas pessoas, por que eu quero que essas pessoas se relacionem comigo, por que eu quero estar em meio a essas pessoas. Porque assim, o que eu acredito, e eu acredito que muitas pessoas devam acreditar nisso, é o conteúdo é uma extensão da nossa realidade. É uma extensão das coisas que a gente faz na nossa vida. Ou é uma extensão dos nossos pensamentos. Se a gente não consegue expor aquilo que a gente pensa para os outros à nossa volta no offline, a gente vai pegar e vai fazer isso no conteúdo. Lembro que quando eu comecei no TikTok, eu fazia isso. Eu não tinha coragem de expor os meus ideais, aquilo que eu acreditava, para as pessoas que estavam à minha volta no offline, mas eu tinha coragem de expor na internet, porque eu me sentia mais acolhido. E fazer isso lá, naquela época, me trouxe muitas pessoas parecidas comigo, que me confortava. Então, na época eu não queria ganhar dinheiro, eu só queria ser visto e eu queria ser acolhido pelas pessoas, ainda mais na pandemia. Então, eu sentia um conforto estando ali. Então, sempre se pergunta o porquê. Por que eu quero criar conteúdo? Em alguns casos, você vai conseguir saber até que tipo de conteúdo criar, se perguntando do porquê você está criando aquilo. Porque talvez não seja nem o que você gostaria de fazer, só o que a maioria das pessoas está fazendo ou a maioria das pessoas falaram para você fazer e você começou a fazer aquilo. Agora vamos partir para o segundo, que já está virando uma sessão terapia isso aqui. Mas olha, se pergunta, a segunda pergunta é, para quem você está criando esse conteúdo? Agora que você já sabe o porquê, eu acredito que vai ficar mais fácil para você saber
para quem você quer transmitir essa mensagem, para quem você quer transmitir os seus ideais, o seu trabalho, para quem você quer que compre de você. Provavelmente vão ser pessoas que sejam parecidas com você, provavelmente vão ser pessoas que precisam daquilo. Se você está compartilhando uma ideia, se você está compartilhando os seus pensamentos e não necessariamente vendendo algo, trocando algo, o seu conhecimento, o que você tem por dinheiro, e sim compartilhando informações, trocando ideias apenas, as pessoas que vão seguir você vão ser aquelas pessoas que pensam o mesmo que você. Então, por isso que é muito necessário a gente aprender a se posicionar dentro da internet. E não ser aquela pessoa que fala sobre tudo, mas não fala sobre nada, ou que concorda com todo mundo. A maioria das vezes só tá fazendo aquilo ali para agradar e as pessoas e tem medo do julgamento. E para ser bem sincero, para falar bem a real, aquelas pessoas que fazem conteúdo, mas não se posicionam diante de nenhuma situação, elas são desinteressantes para a sociedade. Então pensa, para quem eu quero que o meu conteúdo chegue? Eu quero que o meu conteúdo chegue para pessoas que concordam comigo? Então eu vou mostrar a minha opinião sobre o que eu acredito. Eu vou falar todos os meus ideais, eu vou compartilhar do meu propósito, eu vou compartilhar sobre o que eu acredito. E aquelas pessoas que não acreditam naquilo que eu acredito, provavelmente elas vão discordar, elas vão mandar mensagem, elas vão atacar você, são os famosos hates. Mas isso é muito bom, porque quando você chega nesse exato momento, é um momento em que você consegue distinguir e pensar assim, eu tô chegando nas pessoas que eu quero e afastando aquelas que eu não quero. E vai ter gente que vai continuar te acompanhando, mesmo não gostando do que tu fala, só pra ter aquele gostinho de te atacar. Então pensa nisso. Pensa para quem que você tá criando o que você cria. Ou também se faz essa pergunta. Se você tá numa situação hoje e a pessoa que você quer que o seu conteúdo chegue tá na situação que você já esteve, lembra daquela situação que tu tava e pensa como que tu pode ajudar o teu eu do passado. A maioria dos conteúdos que eu crio hoje são pro meu eu do passado. São pro meu eu de 1 ano atrás, é pro meu eu de 2 anos atrás, é pro meu eu de 3, 4 anos atrás. Nem tanto, né? Porque o meu eu de 4 anos atrás era... Eu não vou nem entrar em detalhes. Mas pensa nisso. Se você passou por uma fase de transformação na sua vida e você quer que mais pessoas passem por aquela fase, compartilhe um conteúdo que vá ajudar aquelas pessoas. Pensa em todas as dores que você tinha, que você não conseguiu resolver naquela época, que você consegue resolver hoje e comunica isso para os outros. Pensa qual que é a forma mais agradável de você compartilhar isso para as outras pessoas. A forma que você mais gostaria de compartilhar. Se é desse jeito que eu tô falando contigo, se é por escrita, se é, sei lá, qualquer jeito, se é com música, se é com desenho, se é com podcast, tem inúmeros formatos para te conseguir transmitir a tua mensagem para os outros e transformar a vida das outras pessoas através da comunicação. Agora sim, você consegue entrar no porquê as pessoas te seguem. Se perguntando do porquê você faz conteúdo e para quem você faz conteúdo, vai ficar muito nítido do porquê aquelas pessoas querem acompanhar você. Já pensou nisso? Se elas compartilham dos mesmos ideais que você e vice-versa, é muito nítido que elas vão seguir você. Se você está falando com o seu eu do passado e as pessoas que seguem você são muito parecidas com o seu eu do passado, é por isso que elas seguem você. Porque elas se veem ali. Elas olham para aquele conteúdo e ficam assim, nossa, essa aqui sou eu. Porque você vai falar de todas as dores que você sentia e você vai falar como que você pode resolver elas. Você vai estar falando consigo mesmo. Todo o conteúdo que a gente faz é um conteúdo para nós mesmos. A gente está entregando uma mensagem para o nosso eu do passado. Isso é muito legal, porque tem
milhares ou milhões de pessoas que sentem a mesma coisa. Então, quanto mais verdadeira é aquela mensagem e quanto maior é aquela transformação que você vai gerar, que você geraria para o seu eu do passado, mais pessoas como você vai conseguir atrair. Não só isso, um dia essas pessoas vão estar como você está hoje por você estar transmitindo a sua mensagem para aquele eu que já passou. Então elas sempre vão querer estar contigo ali. Elas sempre vão querer estar te acompanhando se você sempre for verdadeiro, não só com elas, mas consigo mesmo. Isso que é o legal da gente compartilhar todas as nossas ideias, o nosso pensamento com os outros. E se você não tem um produto para vender para essas pessoas e elas quiserem comprar um produto de você, depois você cria. Porque às vezes, na maioria dos casos, as pessoas, elas fazem conteúdo só pelo dinheiro. E eu não julgo, porque tem empresas que estão precisando começar a fazer conteúdo. Inclusive, se você é um empresário, empresária, tem uma empresa de pequeno, médio e grande porte e já sabe o porquê você precisa criar conteúdo, só que você não sabe como fazer isso, eu vou deixar o link aqui embaixo para te conseguir entrar em contato com a minha equipe para ver como que a gente pode te ajudar nisso. Mas voltando ao assunto, muitas pessoas, elas focam muito no dinheiro quando elas vão fazer conteúdo e elas não focam na mensagem que elas querem transmitir. E esse é o grande erro, porque se o seu foco é o dinheiro, as pessoas elas vão perceber, elas vão sentir isso e elas vão se afastar de você. Porque elas conseguem perceber que você quer tirar o dinheiro delas. Fazendo dessa forma inversa que eu acabei de falar, elas conseguem perceber que você está fazendo isso por um bem maior e o dinheiro vai ser só consequência. E com o tempo, elas vão querer comprar alguma coisa de você porque elas vão querer ter aquela real transformação que tu teve. Elas vão querer estar naquele lugar que você está ou estar no lugar que você ainda vai estar. Então, compartilhar de tudo isso é uma grande chave para te ter sucesso em todas as áreas da tua vida. O conteúdo de hoje ele é um pouco mais curto, mas ele é bem transformador. Porque se você tiver uma mensagem, um porquê muito claro de todas as áreas da sua vida e ser bem posicionado naquilo, sempre falar o que você acredita, todos os seus ideais, as pessoas que se conectarem com aquela mensagem, elas vão ficar ali sempre. Sempre, sempre, sempre. Eu espero que tu tenha gostado e até o próximo.